Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 28 de julho de 2026, 16 horas, horário de Brasília. Putin tóxico Putin tóxico é isolado de seu círculo íntimo. E Marco Rubio rejeita as exigências russas. Sobre a Ucrânia, é claro. As exigências que não mudam. Acho que aquilo ali é piada, né? Pegar o Donbass todo de graça, enquanto eles descansam, criam musculatura para depois invadir o resto da Ucrânia. Este vídeo expõe o isolamento político de Vladimir Putin após os avanços táticos, estratégicos e os ataques de longo alcance da Ucrânia contra alvos em solo russo. O círculo íntimo de Vladimir Putin, que está no Kremlin, a sua maioria, tem alguns fora, mas a maioria está no Kremlin, bem como a sociedade russa, começam a associar diretamente o ditador às perdas sofridas na guerra. O avanço da tecnologia de drones atingiu infraestruturas logísticas, afetando o abastecimento e gerando descontentamento. Assista esse vídeo até o final para entender essa dinâmica e a dinâmica diplomática, né? Após o posicionamento de Marco Rubio diante de Sergei Lavrov. Inscreva-se no canal, agora mesmo, não me esqueça, para acompanhar as atualizações sobre o fronte ucraniano. Deixe o seu like para impulsionar a distribuição desse conteúdo, impulsionar junto ao algoritmo do YouTube. Quanto mais gente gostar, mais o YouTube distribui. Compartilhe o vídeo para expandir o alcance dessas informações estratégicas, que isso também é interessante para o algoritmo no YouTube. Deixe o seu comentário abaixo sobre o atual panorama político em Moscou. Eu conto com vocês. Obrigado. Isolado e tóxico, círculo íntimo de Putin mostra sinais de ruptura. Os avanços operacionais das Forças Armadas da Ucrânia alteraram a percepção política em torno do comando central em Moscou. Os ataques de longo e médio alcance realizados pela Ucrânia geraram pressões internas sobre a liderança de Vladimir Putin, o ditador da Rússia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informou que o círculo íntimo do Kremlin emitiu sinais direcionados à Ucrânia, a Kiev e parceiros internacionais. Membros da própria estrutura russa começam a apontar as decisões do Comando Central como a causa dos reveses logísticos de material bélico e humanos da Rússia. A imposição de sanções econômicas e as investidas de precisão criaram tensões no ambiente governamental russo. Observadores apontam que este cenário ocorre em um momento de questionamento estratégico ao longo do período em que o ditador Putin está no poder. A estratégia ucraniana, com o uso de drones, danificou refinarias, bases de combustível, armazéns estratégicos a centenas de quilômetros da linha de frente. Essa campanha aérea afetou a cadeia de distribuição interna da Rússia, trazendo as consequências logísticas do conflito para dentro do território russo. A liderança em Moscou, a composta por egressos dos serviços de inteligência e magnatas de setores industriais, enfrenta dificuldades operacionais. Zelensky reforçou que as ações defensivas buscam assegurar uma resolução que respeite a soberania e a dignidade do povo ucraniano. Ataques cortam combustível de 50 milhões de russos e revoltam oligarcas. 50 milhões de russos sem combustível. É mais do que um terço do país, porque o país antes da guerra tinha 140 milhões de habitantes. Muitos já saíram. Deve ter agora em torno de 130 a 135, mas não é um número oficial, porque a Rússia não admite, não permite divulgar oficialmente esse número. Os danos provocados pelas incursões contra refinarias de petróleo afetaram a distribuição interna de combustíveis no país.
Estima-se que as restrições no abastecimento atingiram cerca de 50 milhões de cidadãos russos, representando 1/3 da população total. O desabastecimento gerou filas prolongadas em postos de serviço em várias províncias da Federação Russa. Institutos de pesquisa locais registraram uma retração de 5 pontos percentuais nos índices de aprovação associados à liderança do ditador Vladimir Putin. Esta variação representa o recuo mais acentuado desde as medidas de mobilização militar decretadas no ano de 2022. Para conter os danos, o Ministério da Defesa da Rússia declarou ter abatido 64 mil drones durante os primeiros 6 meses desse ano. O comando militar russo precisou deslocar sistemas de defesa aérea do fronte ucraniano para reforçar a segurança de Moscou. O impacto das ações ucranianas atingiu também a cadeia logística do comércio eletrônico no mercado russo. Ataques recentes incendiaram instalações da mega empresa, depósitos de mercadorias da empresa Wildberries, plataforma de comércio que opera de forma semelhante à Amazon na região. O incidente resultou em 8 óbitos entre funcionários e deixou dezenas de feridos nas instalações industriais. Prejuízos materiais para os comerciantes locais foram avaliados em aproximadamente $2 milhões em mercadorias destruídas. Para os comerciantes locais, na Wildberries foi na escala de bilhões o prejuízo. E o Marco Rubio rejeita exigências russas em encontro tenso com Lavrov. No plano internacional, as declarações coincidiram com reuniões diplomáticas envolvendo altos funcionários das superpotências. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, ele manteve um encontro com o chanceler russo, Sergei Lavrov. A reunião durou cerca de 30 minutos e ocorreu em Manila, capital das Filipinas, durante um fórum diplomático regional. As deliberações não indicaram convergência imediata para a resolução rápida do conflito na Europa Oriental. O governo de Donald Trump mantém a meta de buscar soluções diplomáticas na atual gestão. Vai ser muito difícil porque a Rússia não quer abrir a mão das suas demandas originais, desde quando começou a guerra, que ela não conseguiu cumprir nenhuma delas. Mas ela acha, não ganhou no teatro de operações, não ganhou combatendo, não ganhou de jeito nenhum, quer ganhar no tabetão, no grito e no berro. Não vai ganhar em nenhuma das situações. O secretário de Estado pontuou que propostas envolvendo concessões territoriais por parte de Kiev não são aceitáveis para a Ucrânia. É bem que ele manteve essa posição. Sergei Lavrov reiterou o interesse de Moscou em assumir o controle total da bacia industrial da região de Donbass. Ele está de olho em Donbass porque é uma região rica, Antes da guerra, guardadas as devidas proporções, porque as economias, os PIBs são muito diferentes, mas Donbass, Donetsk, principalmente Donetsk, ele estava para a Ucrânia, assim como a Grande São Paulo está para o Brasil. Então, essa é a diferença. Então, eram motores, a Donetsk era um motor que fica em Donbass, e Lugansk, essas duas províncias ficam na bacia de Donbass. Então, são os motores da economia, o que mais leva a economia ucraniana para frente. E ele não é burro, não é nada, ele quer isso, É região de aço e minerais, ferro, etc. Sergei Lavrov reiterou o interesse de Moscou, então, em assumir esse controle total. A região carbonífera tem sido foco de tensões desde as ações de grupos separatistas, que são pseudo-separatistas, eram russos infiltrados já no ano de 2014, que eram mercenários, a maioria do grupo Wagner, que se infiltraram ali e disseram que eram ucranianos, quando nunca moraram na Ucrânia. Alguns já se infiltraram uns 2, 3 anos antes e foram morar na região. Então esses eram os separatistas, russos paus mandados do ditador russo. As Forças Armadas da Rússia, contudo, não obtiveram o controle absoluto daquela área geográfica, após anos de engajamento militar, ou seja, desde 2014, que eles estão lá e não conseguem nada.
Aconteceu até um cessar-fogo, que foi assinado em Minsk, capital da Bielorrússia, mas os russos nunca cumpriram esse cessar-fogo. Nunca. Desde a primeira semana começaram tiros de artilharia, tiros de fuzis contra as posições ucranianas ainda em 2014. São mentirosos, não são confiáveis, não honram, então não tem honra para cumprir nenhum acordo. As evidências apontam para um aumento das dificuldades políticas e logísticas internas na estrutura do comando da Rússia, é a minha conclusão, parte da minha conclusão, né? E a estratégia de neutralização de alvos econômicos reduziu a capacidade de refino e afetou parcelas significativas da população russa. Segundo informações, a Rússia não confirma isso, mas os entendidos em petróleo e em energia dizem que com as refinarias, como não estão funcionando, foram bombardeadas e algumas estão funcionando de maneira capenga, a Ucrânia já reduziu entre 50% a 60% a capacidade de refino da Rússia. Que paulada! Essa energia, a Rússia e o gás, eram o motor da economia da Rússia. E isso os ucranianos acabaram com isso, não existe mais. Vai bilhões só para reconstruir isso. E a Rússia não tem esses bilhões. No campo diplomático, as tentativas de imposição territorial por parte de Moscou encontraram resistência nas diretrizes ocidentais. E a Ucrânia demonstra uma resiliência muito forte, ela projeta suas ações de defesa e mantém a integridade de suas posições soberanas. A Ucrânia não é criminosa, não cometeu crime, ela não invadiu a Rússia. E não cometeu crimes também no fronte. Inscreva-se no canal, eu conto com você para acompanhar as últimas análises técnicas nos próximos vídeos, nos próximos relatórios que eu apresento aqui, inclusive relatórios da inteligência militar. Obrigado a vocês, conto com vocês, não se esqueçam. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, que é Deus que abençoe a Ucrânia e que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.